Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tente imaginar comigo o cenário. João, o Batista, no Rio Jordão, juntamente com seus discípulos, praticando o ritual de purificação, o banho de purificação, o batismo. De repente, ele olha para uma pessoa e essa pessoa chama a sua atenção. E agora ele interrompe, talvez uma fala ou um ato de batismo e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você já parou para imaginar qual foi a reação daqueles homens e mulheres presentes? Você já parou para pensar o que um judeu pensa e diz quando lê essa declaração de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Eu vou tentar interpretar para você. Um judeu diria assim: não, esse João nenhum judeu talvez era. Porque se ele fosse um judeu, ele conhecia a história de uma das maiores festas celebradas entre o nosso povo de Israel, que inclusive estaria na Bíblia dele. Se ele fosse um judeu, estaria na Torá, estaria na palavra, nos mandamentos. Se esse João fosse um judeu, ele saberia que a história do nosso povo, houve um momento que através de José, experimentou de um ápice, mas quando José faleceu, e um novo faraó assume o poder, esse faraó é cruel, é tirano, ele oprime, escraviza o nosso povo no Egito, e não apenas escravizar, mas começa a perceber o crescimento numérico desse povo, e temendo futuramente uma oposição, ele decreta algo terrível para estabelecer um controle de natalidade. Toda criança do sexo masculino deveria ser executada no ato do nascimento. As parteiras tinham esse mandamento. E agora, depois de 400 anos, quando você lê no Êxodo 430, é porque vai somar 30 anos de José. Mas esse homem diria: depois de 400 anos, depois de 40 potencializado, depois de um tempo de sofrimento, de opressão, havia uma esperança. E aqui eu vou abrir um parênteses, ou aspas, ou nota de rodapé para os mais atualizados. Sempre que a Bíblia apresenta o número 40, a quarentena, que sejam 40 dias, 40 anos, 400 anos, os 40 dias de Noé na arca, os 40 anos de Moisés no palácio de Faraó, depois foragido no deserto, depois conduzindo o povo por 40 anos até Canaã, sendo que o texto diz que era caminho de 40 dias. Os 40 dias de anúncio por parte de Jonas, os 40 dias de Jesus no deserto jejuando, fazendo um paralelo com o próprio Moisés, 40 dias jejuando no Monte Sinai. 40 significa um tempo de sofrimento, mas também de renovação, de algo novo que está para acontecer. Tenha esperança. E provavelmente aquele judeu diria assim: não, João não conhecia a história de Israel. Depois desses 400 anos, nós temos agora um libertador, Moisés. E Deus disse para Moisés pronunciar, proclamar a Faraó: deixe o meu povo ir. Mas a dureza de coração, o espírito opressor, não deixava o povo ir. Deus anunciou 10 sinais sobre o Egito.
para manifestar a sua soberania, a sua glória, a sua majestade. Nós falamos as 10 pragas, e a 10ª tinha a ver com a morte dos primogênitos. E Deus disse: Moisés, fale para o povo, cada família separar um cordeiro, um animal, e todos irão imolar no final do dia. Final do dia para nós, para o judeu, o início do dia, 6 horas. Peguem o sangue desse animal, desse cordeiro, passe nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte passar sobre o Egito, vendo uma porta que não tem um sangue, ele entrará e levará para si o primogênito. Somente o sangue do cordeiro aspergido nas portas, nos umbrais, é que vai fazer com que o anjo da morte passe adiante. Esse João Batista não sabia essa história. Pessá, Páscoa, passar adiante. Era um cordeiro. Ele está falando que é uma pessoa. E outra coisa, ele fala que é o Cordeiro de Deus. Nós sempre tivemos cordeiros para Deus. Agora um Cordeiro de Deus. Cada família tem a sua responsabilidade em sacrificar o seu cordeiro. Agora, esse homem é um Cordeiro de Deus que se sacrifica e tira o pecado do mundo? Não! Esse João, o batizador, o batista, não era um judeu, não entendia nada da Páscoa, da Pessá, dos cordeiros históricos da nossa fé. Mas o que me chama a atenção é que João Batista teve os seus olhos abertos, seus ouvidos e o seu coração. Paulo escrevera à igreja de Corinto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Normalmente, as pessoas usam esse versículo fora do contexto, dizendo: Deus tem coisas lindas que você nem imagina para o teu agora. Mas quando nós continuamos a ler, o próximo versículo diz que o Espírito Santo tem revelado essas coisas. Ou seja, o Espírito Santo é que abre os olhos, os ouvidos e penetra no mais íntimo do ser humano, no íntimo do seu coração, ultrapassando e quebrando toda a estrutura de incredulidade, para revelar que o Cordeiro que salva, que santifica, que perdoa, é o Cordeiro de Deus, é Jesus, o Messias, o Cristo. E esse Cordeiro, ele vai além da Páscoa judaica. Esse Cordeiro de Deus, conforme dito no último livro da Bíblia, João nos diz que é o Cordeiro que foi imolado, sacrificado antes da fundação do mundo. É o Cordeiro que é dito no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, quando o ser humano peca e agora a sua vergonha vem à tona. Pelados, nus, vão coser para si com folhas de figueira uma vestimenta, e Deus diz: não, isso não cobre a nudez de vocês, essa tentativa de se vestir não funciona comigo, mas Deus pega um animal, sacrifica aquele animal, porque diz o texto, que ele pega a pele de um animal, e faz roupagem para Adão e Eva, roupas para Adão e Eva. Foi sacrificado por Deus no jardim do Éden. E esse cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. O que sustentou a história dos nossos irmãos no deserto, a história dos hebreus, dos judeus, fora o sacrifício realizado pelo próprio Deus antes da fundação do mundo, prefigurado em Gênesis, tendo agora como um símbolo no Egito, e que acontece plenamente, historicamente, no Monte da Caveira,
no Gólgota, na cruz do Calvário. Quando Cristo brada, tetelestai, está consumado. João poderia dizer, como ele diz, Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício único, suficiente, poderoso e eficaz na vida do seu povo, na vida dos seus. E diante disso, nós temos essa declaração lida em 1 Coríntios. Só li no início, estou voltando agora para o texto. 1 Coríntios fala da ressurreição. E a nossa Páscoa, que é Cristo, é a morte e ressurreição de Jesus. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, nós não teríamos a nossa Páscoa eficaz, única e absoluta. Nós não teríamos a salvação, a redenção, o sermos livres dos grilhões da morte, do inferno. Mas Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Aleluias! O capítulo 15 é uma refutação do apóstolo Paulo a vários pensamentos. Aliás, a igreja de Corinto era muito confusa. E o capítulo 15, Paulo vai trabalhar esses aspectos. Vai falar a respeito da ressurreição de Cristo como sendo o penhor, a garantia, o selo da nossa ressurreição, que um dia nós iremos ressuscitar na história, porque Cristo ressuscitou, e Ele é a nossa garantia. Ele ainda fala que Cristo é as primícias dos que morreram, que Cristo, a sua ressurreição, nos traz realidades práticas, fala sobre o nosso corpo ressuscitado, glorificado. Aqui ele combate um pensamento de que aqueles que não foram batizados em vida, que não tiveram essa oportunidade, alguém poderia se batizar pelo falecido, como se pudesse fazer alguma coisa por aquele que já partiu, que já morreu. Paulo fala, não. Fala a respeito da transformação daqueles que estiverem vivos. A palavra nos ensina isso, que um dia os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro para a glória de Deus. Os que morreram sem Cristo ressuscitam para a condenação. Mas se você estiver vivo e não passar pela experiência da morte, nos fala a partir do versículo 50, teu corpo transformado, glorificado. Quer saber como que é isso? Um pouquinho, basta olharmos para a transfiguração de Jesus, o rosto transfigurado, olharmos para o Jesus ressurreto, aquele que não tem mais limitação física, mesmo tendo um corpo físico, porém glorificado, que entra e sai de um ambiente com portas fechadas. Nós teremos um dia um corpo assim. Paulo está combatendo o pensamento helênico, grego, que cria na imortalidade da alma, mas não na ressurreição. Esse pensamento de não existir ressurreição fazia parte até de algumas correntes dentro do judaísmo, os saduceus, por exemplo. E aí Paulo vai falar assim, não existe essa ideia platonista, grega, de que o corpo é uma prisão da alma, que nós temos que nos ver livres do corpo. E aí temos pensamentos hedonistas, estoicos, de negação dos prazeres, já os hedonistas de ter tudo em função do prazer. Aí Paulo vai dizer assim, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, quão infelizes nós somos. De uma maneira didática, se depois você quiser ler todo o capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 58, Paulo divide em 3 blocos. O primeiro bloco vai do versículo 1 ao versículo 12. Paulo nos fala a respeito da ressurreição no passado. Cristo ressurgiu, é um fato histórico, não é uma invenção. O selo colocado sobre o túmulo de Cristo, romano, dizendo que era inviolável,
Deus, pelo poder do Espírito dele, fez com que Cristo ressurgisse. E aquele selo foi quebrado, historicamente. Do versículo 12 até o versículo 19, ele já fala da ressurreição de Cristo e as suas implicações para o nosso presente. E do versículo 20 até o versículo 58, ele trabalha da ressurreição no porvir. Por estarmos no Cristo ressurreto, um dia experimentaremos da ressurreição. Mas eu quero me concentrar no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo está dizendo, a nossa esperança vai além do aqui e agora. A nossa esperança não nos aliena do tempo presente, mas também não se limita, se torna exclusividade do agora. A nossa esperança tem implicações para o agora e para o futuro. Nós vivemos um momento de grande receio, temor, medo. A própria esperança da humanidade traz consigo o desespero, a angústia. Porque quando os recursos de segurança surgem, a esperança em algo ou alguém se torna condicionada, e com isso abre lacunas na alma, na mente, para a ansiedade, o medo, o desespero, a angústia tomar conta. Mas a nossa esperança não está em ninguém além do Senhor ressurreto dentre os mortos. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, com muito amor e carinho, que você possa experimentar desse amor tão perfeito do Cristo ressurreto, que lança fora todo medo. Nós temos algumas pessoas, ou a grande maioria, experimentando uma quarentena, ficando dentro de casa. Mas estão passando por essa quarentena com o coração angustiado, apertado. Outros inquietos, com desespero, com angústia. Outros estão nem aí. Estão vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. Mas para esses dois extremos, existe uma palavra de esperança. E a esperança não está em tudo isso passar. E logo vai passar. Eu creio nisso. A humanidade vai ter que se reinventar diante de todos os dados, em todos os sentidos que temos experimentado. E o povo de Deus está dentro desse contexto. Mas você pode passar por esse tempo, tendo o coração fortalecido, na esperança do Cristo ressurreto presente, e na esperança da ressurreição futura, novos céus e nova terra. Por isso que nós não tememos a morte. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Eu estou me cuidando, estou com a minha família dentro de casa. Estou evitando contatos. E detalhe, é para evitar contato físico, não contato social. Não se prive de contato social. Fale com pessoas, ligue, interaja. Participe das programações, por exemplo, que nós temos como povo de Deus, como igreja presbiteriana na cidade de Serquilho. Eu tenho feito lives com pessoas que têm nos edificado, nos abençoado, os nossos cultos. Se conecte, vamos nos conectar. Não fique sozinho, não fique isolado, pelo amor de Deus. Senão o teu coração vai experimentar de solidão, de medo. Mas que você possa passar por esse tempo, tendo o teu ser edificado e construído na esperança no agora e no porvir. Não vivendo alienado apenas com a esperança no futuro, novos céus e nova terra. E nem apenas no aqui e agora, mas esperando no Senhor. Assim como nós temos outras pessoas que não estão vivendo a quarentena que eu estou e tantos outros estão.
estão trabalhando, executando serviços essenciais. E aqui eu quero fazer menção e louvar a Deus e orar, interceder pela vida dos nossos profissionais na área da saúde. Tantos que estão trabalhando com o coração angustiado, fortaleça o seu coração na esperança no Senhor. A morte não é a última palavra. Se ela bater a nossa porta, a ressurreição responde. Se você passar pela morte, se eu passar pela morte, a ressurreição responde e inverte essa realidade dos grilhões da morte. A nossa Páscoa é uma pessoa, é o Cordeiro de Deus, é Jesus. A nossa esperança no aqui e no porvir. Então você que está vivendo esse contexto de estar se locomovendo, trabalhando, que Deus tire do seu coração o medo, que o amor de Deus lance fora todo medo, que através dessa mensagem o seu coração seja renovado, revigorado, fortalecido, edificado, porque se Jesus for a sua Páscoa, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer profundidade ou outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Ontem eu tive uma experiência, na verdade ontem eu tive várias experiências. Algumas irmãs e alguns irmãos me ligaram, falando da angústia, do aperto do coração. Pude trazer uma palavra de Deus, orar por eles. E uma experiência muito gratificante. Às 3:30 da manhã, eu estava terminando alguns estudos. Eu precisava de alguém para me auxiliar a fazer um teste via internet. Aí eu olhei no WhatsApp. De repente eu vi o presbítero Silvio. Falei, vou tentar. Se de repente o barulho do WhatsApp incomodar, depois a Viviane briga comigo com razão. Mas aí eu mandei uma mensagem falando, você está aí? Você está aí? Ele, opa! Falei, meu irmão, eu preciso de uma ajudinha sua, posso ligar a CAN aqui para a gente fazer um teste? Aí eu liguei, falei, onde você está? Se você está dormindo, pelo amor de Deus, deixa isso aí de lado, está deitado, né? Se não é dormir, nem atender aí. Você está deitado? Deixa de lado. Eu falei, não, estou aqui trabalhando, estou dirigindo, estou aqui no caminhão. Deus te abençoe, Silvio. Deus abençoe os nossos caminhoneiros, aqueles que estão na labuta, transportando o nosso alimento. E tem muitos que estão com o coração angustiado. Se Cristo for a sua Páscoa, saiba que a ressurreição é a sua esperança, é a nossa esperança. E essa esperança, parafraseando muitos filósofos do nosso tempo e do tempo passado, essa esperança não é de esperar, não é o verbo esperar. A ideia de esperar com passividade, com os braços cruzados, um dia a eternidade vai vir. Não, não é isso. A esperança é no sentido de esperançar. Você espera, você confia, mas você age. Você tem uma postura. O cristão responde à graça de Deus. O texto fala a respeito de Cristo ser o nosso penhor. A ressurreição de Cristo é o nosso penhor da ressurreição. Mas ele também diz, nós que esperamos, aguardamos essa realidade que vai acontecer ao soar da trombeta e Cristo retornar. Enquanto isso, a nossa espera não é passiva, ela é uma espera ativa, objetiva. Nós somos o sujeito que pratica ação e que não sofre ação, simplesmente vendo as coisas acontecer. É graça e responsabilidade. Aqui eu não estou sendo sinergista, dizendo que não é isso. É a responsabilidade de agir nesse momento. E assim, o texto diz, a nossa esperança em Cristo, se ela se limitar apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Talvez você seja uma pessoa infeliz, porque a sua esperança só se limita a essa vida. A sua felicidade tem a ver com a mudança desse quadro. E mal sabe você
que o maior vírus que a humanidade experimenta, desde o jardim do Éden, pós-queda, é o pecado. Esse vírus não apenas pode matar agora, mas como pode conduzir uma pessoa a viver uma eternidade infernal, terrível. Mas esse vírus foi liquidado na Páscoa, na cruz de Cristo. Hoje, domingo de Páscoa, nós celebramos uma data histórica. Quando nós olhamos em Êxodo capítulo 12, versículo 1, Deus disse que agora os hebreus, os judeus, a partir do evento da Páscoa, iriam formar o seu calendário. O primeiro mês dos judeus é o mês de Nissan. A Páscoa é celebrada, acho que no 10º dia. Para nós, o mês de Nissan corresponde a abril e maio. Mas o janeiro do judeu é o mês de Nissan. O que isso significa? Que a Páscoa dos judeus fez com que a vida se dividisse em antes e depois. Um novo começo, uma nova história na história. Da mesma maneira, a nossa Páscoa, que é Cristo, Jesus, sua morte e ressurreição, é o nosso novo nascimento, quando é aplicada em nós num determinado momento da vida. Ali começa a nossa história. Os judeus celebravam e celebram a Páscoa uma vez ao ano. Nós aproveitamos o calendário para celebrar, até de forma evangelística. Mas sabe quando é a Páscoa do cristão? Todos os dias. Quando Jesus participara, celebrar a Páscoa com seus discípulos, ele disse que agora o pão e o cálice têm nele um significado que até então não se tinha. O seu corpo e o seu sangue. Fazer isso em memória de mim. E essa prática de celebrar, o que nós chamamos de ceia, a ceia do Senhor, a mesa da comunhão, se tornou algo presente todos os dias. No primeiro dia da semana, a igreja se reunia, e ali tinha um banquete, a festa ágape, e celebrava de maneira comunitária. Mas diz o texto, em Atos, que em casa eles partiam o pão. Isso acontecia na história, porque a ideia da Páscoa era algo contínuo. A nossa Páscoa, que é Cristo, que nos traz esperança, que nos liberta, é uma realidade vivenciada todos os dias. A nossa Páscoa é Jesus. E todos os dias nós nos alimentamos de Jesus. Como igreja, nós celebramos uma vez por mês esse sacramento comunitário. Em outros lugares há irmãos e irmãs que celebram toda semana. Outros até uma vez por ano. Mas a essência do sacramento, não banalizando, não diluindo, e muito menos relativizando. Temos 2 sacramentos, batismo e Santa Ceia. Mas o sacramento da Páscoa, da ceia que é Cristo, nós vivenciamos todos os dias. Celebramos, memoriamos, recordamos todos os dias. No nosso trabalho, nós falamos do Cristo morto e ressuscitado, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Adoramos ao Cristo ressurreto, onde quer que estejamos, todos os dias, em todos os lugares. Que Deus assim possa tirar o medo todos os dias e colocar em você essa esperança no agora, que é Cristo, e no porvir, que é Cristo. A grande beleza da esperança no agora não é a situação ao nosso redor mudar, mas é essa mudança que acontece em nós e que nos fortalece apesar dos pesares. A nossa esperança na ressurreição de novos céus e nova terra não tem a ver com os novos céus e com a nova terra. O novo céu e nova terra, o que há de lindo e belo,
é Cristo, é Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, que voltará. Jesus voltará, não mais como cordeiro, mas como leão. Mas